Glória a Deus. Só para a gente quebrar o gelo. Sempre fica a responsabilidade para nós. A próxima vai ser o Bruno que vai pregar. Cadê o Bruno? A próxima vai ser o Bruno que vai pregar. Sempre fica a responsabilidade para nós, né? Encerrarmos a conferência. E eu confesso a vocês que o nosso coração às vezes fica aflito, se perguntando o que a gente vai falar. Depois de tudo que a gente ouviu aqui, o pastor Isaías esteve aqui conosco durante 2 dias, nos deu uma aula de cristologia. Quem foi abençoado pelo pastor Isaías aqui? Amém? Irmão, que palavra! Como Deus usou a vida desse homem nesse lugar, né? E se você não viu, se você não acompanhou, não pôde estar conosco nesses dias, pois vai lá no YouTube, tá? Já nos segue lá no YouTube, acompanhe as ministrações ali, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E aí sempre fica a nossa responsabilidade, a nós, né? A responsabilidade de encerrar a conferência. E o Bruno disse assim, ó, a única coisa que você precisa fazer é nos fazer chorar. E aí eu me lembrei que no porta-mala do meu carro, eu comprei um saco de cebola para entregar para o Bruno descascar todinho. E eu tenho certeza que ele vai chorar bastante. Brincadeira, gente. Vamos lá, Lucas 8:40 diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Todos esperavam Jesus, amém? Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então lhes ordenou que lhe dessem de comer. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Você pode glorificar Jesus por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Eu escolhi esse texto porque esse texto, ele revela alguns aspectos desse Jesus, que é tudo em todos. Nós poderíamos usar diversos textos para falar das facetas de Jesus, para falar desse Jesus que é tudo em todos,
mas o Espírito Santo colocou no meu coração esse texto, porque a ideia dessa conferência é exatamente nos lembrar daquilo que é mais importante. E o que é mais importante, pastor Mário? Cristo é o centro de todas as coisas. A ideia dessa conferência é nos trazer à memória a centralidade do Evangelho, a centralidade de Cristo nas nossas vidas, como foi bem explicado aqui pelo pastor Isaías, e João mesmo disse: Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início e Ele é o fim, Ele é o começo e Ele é o fim. Tudo é sobre Jesus, tudo é sobre o nosso Deus, tudo é sobre o Senhor Jesus Cristo. E essa realidade poderosa existe para que nós venhamos refletir. Tudo é sobre o Senhor. Essa é a verdade que ofendeu os fariseus e os mestres da época. Essa é a verdade que ofendeu os fariseus e os mestres da lei, e que ofende muitas pessoas até hoje. Que verdade, pastor? Cristo é Deus, Cristo é o Senhor, Cristo é o Todo-Poderoso, Cristo é o Criador. E se eu fosse você, eu glorificava esse Deus, porque Cristo é o Senhor, Cristo é Deus, Cristo é o Senhor. Essa verdade ofendeu os fariseus, essa verdade ofendeu os saduceus, os mestres da lei da época, e ofende pessoas até hoje. Porque se você falar de Deus, as pessoas até aceitam, mas quando nós falamos de Jesus, algumas pessoas se sentem ofendidas. E quando nós entramos nessa conferência e vendo, todo entendimento, trazendo todo entendimento de que Deus, Jesus, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o idealizador da existência. Cristo criou todas as coisas, Ele conhece todos os processos que envolvem o viver, porque Ele planejou cuidadosamente todas as coisas. Chacoalhe alguém que está do seu lado em nome de Jesus e diga para ele assim: Ele planejou cuidadosamente, soberanamente todas as coisas. Aleluia. Você pode dar glória a Deus essa noite, você pode exaltar Jesus essa noite, porque foi Ele que planejou cuidadosamente todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Já foi deixado muito claro aqui que Jesus é o ponto de partida. Ele é o ponto de partida e Ele é o término. Eu não vou me ater a isso. Se você quiser, depois vai lá no YouTube, como eu te disse. O pastor Isaías nos deu uma aula aqui. Ele é o ponto de partida para tudo. Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor. Ele é aquele que nos religa novamente a um relacionamento com o Pai. Ele é aquele que nos aproxima novamente com o Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o agente da criação, Ele é o sustentador do universo. Eu vim aqui declarar nessa noite que quem sustenta a tua vida é o Senhor, quem sustenta a minha vida é o Senhor. Então Ele é o agente da criação e Ele também é o sustentador de todas as coisas. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o propósito final de tudo que existe. Logo, a vida cristã deve ser vivida com Cristo no centro de todas as áreas da nossa vida. A vida cristã precisa ser vivida com Cristo no centro de todas as áreas da nossa vida. Então, depois dessa pequena introdução, eu volto para a história, essa história que é muito conhecida, todos vocês conhecem,
Então eu vou fazer um resumo para vocês. Quem é Jairo? Jairo é o príncipe da sinagoga. Diga comigo, Jairo é o príncipe da sinagoga. Sua filha fica doente. Sua filha fica doente. Sua filha tem 12 anos. E ele vai até Jesus e pede que Jesus vá até a sua casa. Você conhece a história. E ele pede que Jesus vá até a casa dele, para que Jesus colocasse as mãos sobre a filha dele, para que a sua filha fosse curada, para que a sua filha vivesse de novo. Prontamente, Jesus, ele atende o pedido de Jairo e ele segue com Jairo pelo caminho. E à medida que Jesus segue pelo caminho, uma mulher atravessa na história. Vocês conhecem essa história. Uma mulher intrometida, ela cruza a história, e essa mulher, ela é conhecida como a mulher do fluxo do sangue. Fluxo de sangue. Essa mulher que todo mundo conhece, sangrava há 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Sangrava no físico, na alma. Sangrava nas finanças. Essa mulher estava vendo a sua vida esvair, indo embora, porque ela sangrava no físico, ela sangrava na alma, ela sangrava nas finanças, enfim, ela estava sangrando na vida. E aqui nós podemos fazer um paralelo às nossas vidas. Era assim que nós vivíamos longe de Jesus. Era assim que eu e você vivíamos longe de Jesus. É assim que muitas pessoas vivem longe de Jesus, sangrando nas mais diversas áreas da sua vida, porque só em Jesus nós encontramos a cura que precisamos. Só Jesus nós encontramos a resposta que precisamos. Se entendemos que Ele é o centro de todas as coisas, só encontramos em Jesus aquilo que realmente nós precisamos nele, e a cura que nós precisamos, nós encontramos nele. Essa mulher toca em Jesus, pega uma bênção relâmpago, uma bênção rápida. Sabe aquela bênção rápida, a bênção relâmpago? Ela pega ali aquela bênção rápido, aquela bênção relâmpago. Jesus olha e começa a perguntar: quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou? Ele está cercado por uma grande multidão, os seus discípulos estão ali, está todo mundo tocando Jesus. E Jesus está dizendo: alguém me tocou. Pedro se levanta e começa a falar para ele: ó, está todo mundo te tocando, mestre. Mas ele fala assim: não, alguém me tocou de forma diferente, porque virtude saiu de mim, poder saiu de mim. E aí você conhece a história. A mulher, ela se apresenta, e Jesus olha para ela e vai dizer assim: olha, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E a mulher seguiu a sua vida, mas ela seguiu a sua vida agora curada, porque quem tem um encontro com Jesus é curado. Ela segue a sua vida, mas ela segue agora curada, transformada. Chacoalha alguém que está do seu lado, em nome de Jesus, até ele dar 1000, glória a Deus aí. Pega na mão dele em nome de Jesus e diga para ele assim: Jesus é a cura que você precisa. Jesus é a cura que você precisa. Diga para ele: Jesus é a cura que você precisa, no físico, na alma, no físico, na alma. Jesus é a cura que você precisa. Se você não conhecia essa história, eu trago a versão Mário Rocha 2025 para você. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E no desenrolar, porque houve um intervalo no filme de Jairo, a mulher se aproxima, no desenrolar, a mulher atravessa, enfim, tudo aquilo que eu já falei para vocês. E aí nesse desenrolar chega alguém dizendo: olha, não incomoda mais o mestre, tua filha morreu, não tem mais o que fazer. E aí é onde
o Jesus, que é tudo em todos, Ele se manifesta. Até então Jesus estava calado, até então o texto não dá voz a Jesus, até então o texto não fala que Jesus está fazendo nada, mas agora Jesus, Ele pega na mão de Jairo, Ele olha para Jairo, parafraseando o texto, e Ele libera uma palavra: não temas, crê somente, vamos embora, agora você está comigo, agora você vai caminhar comigo, agora você vai andar do meu lado, agora você vai viver comigo, agora você vai caminhar comigo. E quem caminha com Jesus, quem caminha com Deus, quem caminha com o Pai, irmão, vive experiências extraordinárias. Quem caminha com Jesus, que é todos, vive milagre. Você pode dizer para alguém nessa noite, em nome de Jesus, diga para ele assim: você vai viver milagre em nome de Jesus. Profetiza sobre a vida dele em nome de Jesus. Jesus chega na casa, a multidão está lá apertando, está todo mundo lá chorando, e Jesus dá uma ordem: eu só quero que fique Pedro, Tiago e João, eu só quero que fique aqui comigo os pais. Está todo mundo gritando, está todo mundo chorando, aquela lamentação, e Jesus olha e diz assim: ei, para de chorar. Fala para o teu irmão assim: para de chorar em nome de Jesus. Não, fala mais forte para ele, diga assim, fala para ele assim: para de chorar. Fala assim: engole o choro. Engole o choro, chega de choro. Amém? Você serve o Jesus que é tudo em todos. Chega de choro. A menina não está morta, ela está dormindo. E tem mais uma coisa: eu vou acordar ela agora. Não, você não entendeu. Ele chega e diz assim: engole o choro, a menina não está morta. E tem mais uma coisa: eu vou acordar ela agora, eu vou despertar ela agora. Ei, o Jesus que é tudo em todos, Ele vai despertar a sua vida hoje. Ele vai despertar a sua vida hoje. Ele vai despertar você hoje. Não acabou. Não acabou. Esse Jesus é maluco. As pessoas riem, sim ou não? Sim ou não? As pessoas riem. As pessoas saem do choro e vai para o riso, numa fração de segundos. Esse Jesus é maluco. Esse cara é doido. E aí Jesus chega lá, no quarto, a menina está morta, e Ele libera uma palavra imperativa, uma palavra de autoridade. Ele diz assim: menina, eu te ordeno, levanta, 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 levanta. Uma palavra de autoridade, uma palavra imperativa. E o que acontece? A menina se levanta. A menina se coloca de pé. Jesus olha para aquela situação e fala assim: não conta nada para ninguém. Não fala nada para ninguém ainda. Jesus não queria que o seu ministério já fosse revelado. E Ele fala assim: não conta nada para ninguém. Levanta ela, dá para ela comer alguma coisa, ferve aí um miojo, 3 minutos e dá para ela comer, que ela precisa se alimentar. Mas não contem nada para ninguém. Siga a vida de vocês. Vamos embora. Amém? Vocês estão aí? O que eu queria que você prestasse atenção, a partir de agora da ministração, é que Jairo, e o que eu quero me ater é falar desse personagem, é que Jairo era o príncipe da sinagoga. E o que significa ser o príncipe da sinagoga, pastor Mário? O que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para fazer leituras e estudos e para fortalecer sua fé. Era o lugar onde eles se reuniam para estudar as Escrituras. O templo era o lugar onde eles prestavam adoração. Eles prestavam o seu culto ao Senhor. Mas a sinagoga era onde eles se reuniam ali para fazer leitura e estudo da palavra de Deus, para que a sua fé fosse fortalecida, para que a sua fé fosse desenvolvida.
A sinagoga era um lugar de estudo. Diga comigo, a sinagoga era um lugar de estudo, de meditação, de leitura. E então, o príncipe da sinagoga, que era Jairo, ele era o líder da sinagoga. Era como se, hoje, trazendo para a nossa atual realidade, ele fosse o líder master daquela congregação, ele fosse o pastor presidente daquela congregação, ele fosse o pastor sênior daquela congregação. Para você entender, ele era o dirigente, tipo o pastor sênior, presidente daquela congregação, os modelos de hoje. Ele é o pastor presidente, ele está servindo a Deus, da maneira dele, do jeito dele, ele está liderando uma igreja, mas ele ainda não tem a revelação de quem Cristo é realmente. Ele está no contexto igreja, ele está no ambiente igreja, ele está no lugar chamado igreja, mas ele ainda não tem a revelação de quem Cristo é realmente. Ele está dentro desse contexto, ele é um líder da sinagoga, mas o que a gente percebe no decorrer do texto é que esse Jairo, que tem uma posição, que é um líder, que está à frente de uma igreja, ele agora deixa tudo isso, ele deixa a sua posição e ele decide ir na presença de Jesus. Ele vai indo na presença de Jesus, ele entra na presença de Jesus. Por quê? Porque agora, na dor, e geralmente é na dor que acontecem essas coisas, não deveria ser assim, mas agora, na dor, ele se lembra, ele entende que ele precisa de Jesus, que ele precisa do Senhor. Jairo ainda não tinha tido nenhum tipo de relacionamento com Jesus, pelo contrário, os líderes da sinagoga eram praticamente inimigos de Jesus. Os líderes da sinagoga praticamente entravam em conflito toda hora com Jesus. Mas Jairo agora, ele não quer saber da sua posição. Jairo agora, ele não quer saber do seu manto de líder da sinagoga. Ele não quer saber da sua posição como líder da sinagoga. Ele assume uma outra faceta. Que faceta, pastor? A faceta de alguém que depende de Jesus. Então ele não se importa com o que as pessoas vão achar. Ele não se importa o que as pessoas vão falar. Ele não se importa que os seus patrícios vão falar, que são os seus companheiros de ministério. Ele não se importa. Ele assume uma outra faceta. Qual faceta, pastor? A faceta de alguém que depende de Jesus. Tem horas na nossa vida, meu irmão, que nós precisamos nos despir dos nossos títulos, da nossa posição, de quem somos, e assumir essa faceta, a mesma faceta de Jairo, uma faceta humilde, dependente, quebrantada. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente se passa por forte, e na verdade a gente tenta a vida toda se passar por forte. Tem hora na nossa vida que a gente resolve tudo, que a gente vai para cima. Tem hora na nossa vida que a gente aconselha, que a gente tem um conselho para alguém, mas existem horas na nossa vida, momentos na nossa vida, que a gente não tem noção nenhuma do que fazer. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. Tem hora que a gente é o super crente, tem hora que a gente tem conselho para todo mundo, tem hora que a gente fala com todo mundo, que a gente tem um conselho, a gente resolve todas as coisas, e a gente está dizendo assim, ó, vamos para cima, vai acontecer. Mas tem horas na nossa vida, e eu falo pela minha vida, por aquilo que eu vivo, porque eu tenho que pregar aquilo que eu vivo, e viver aquilo que eu prego. Quem está me entendendo nessa noite? Eu falo pela minha vida, porque tem horas na nossa vida, que a gente não vai ter resposta para todo mundo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu quero dizer, bem-vindo ao clube. Você é humano, você precisa de Jesus, você depende de Jesus, nós dependemos de Jesus.
Tem hora na nossa vida que a gente vai ter resposta para todo mundo, mas tem hora na nossa vida que a gente não vai ter resposta para ninguém. A gente vai se encontrar num lugar, na verdade, que quem precisa de resposta é a gente, e a gente precisa se colocar nesse lugar. Que lugar, pastor Mário? O lugar de dependência. O lugar de dependência, afinal, Jesus é tudo em todos. O lugar de dependência. Nós precisamos correr para os braços de Jesus. Olha para alguém e diga para ele assim: você precisa voltar a correr para os braços de Jesus. Fala para ele assim: você precisa correr para os braços de Jesus. Porque só Ele poderá te socorrer. Só Jesus, em alguns momentos da sua vida, poderá te socorrer. Nos momentos sombrios da sua vida. E foi o que Jairo fez. Ele muda a posição, ele muda a faceta, ele sai da posição de príncipe da sinagoga e ele entra no lugar de homem quebrantado, de alguém que precisa de Jesus, que não está nem aí para que os outros vão falar, porque a dor o levou até Jesus. Não deveria ser assim, mas na maioria das vezes é isso que acontece conosco. Ele vai até Jesus, e ele não vai a Jesus como o príncipe da sinagoga. Ele não vai a Jesus com a pompa de um título. Ele vai até Jesus como um pai desesperado. Ele vai até Jesus como alguém quebrantado, que não quer perder a sua filha, que não quer que a sua filha morra, pois se existe uma dor terrível, é a dor de quem perde um filho. Eu vivi isso dentro da minha casa. Minha mãe até hoje luta porque perdeu meu irmão numa morte trágica. A dor de perder um filho é muito grande. Quando alguém separa, um marido e uma mulher se separam, essa pessoa vai receber o nome de divorciado, sim ou não? Vocês estão aí? Sim ou não? Quando a pessoa separa, ela vai receber o nome de divorciado, que é pesado, mas ela vai receber um nome. Quando, por exemplo, o pai ou a mãe morre, ele vai receber o nome de órfão, sim ou não? Órfão de pai e de mãe. Mas quando um filho morre, qual é o nome que se coloca? Você já parou para imaginar isso? Não tem nome para colocar. Quando um pai enterra um filho, não tem nome para se colocar. Então imagine a dor desse homem, imagine o que ele está sentindo. Jairo, ele não quer saber de posição, ele quer saber de Jesus agora. Jairo não quer saber de título, ele quer saber de Jesus agora. E ele não fica de braços cruzados. Imagine se Jairo fica de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Não, ele não fica de braços cruzados. Ele não fica esperando, não, eu não vou lá não. Eu sou o príncipe da sinagoga. Esse Jesus que tem que vir até a mim. Se eu for até lá, vai pegar mal. As pessoas vão falar de mim. Eu sou o príncipe da sinagoga. Eu ir até Jesus, eu ir até Ele, eu ir me jogar nos pés desse Jesus, não vai pegar bem, não vai ficar legal. Eu entregar a minha vida a esse Jesus, não vai ficar bem. O que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito. Eu tenho uma reputação, eu tenho um título, o que as pessoas vão achar de mim. Mas meu irmão, em nome de Jesus, se você recebe essa palavra no teu coração, tem horas na nossa vida que a gente precisa deixar o orgulho de lado. Tem horas na nossa vida que a gente precisa deixar o orgulho de lado, ainda mais sabendo que Jesus é tudo em todos, e se jogar, se lançar aos pés de Jesus e chorar diante dele e insistir e clamar, porque Ele é tudo em todos. Tem hora da nossa vida que a gente precisa deixar o orgulho de lado e se lançar nos pés
de Jesus, que é tudo em todos. Chacoalha teu irmão e diga para ele assim: deixa o orgulho de lado. Quem estava diante de Jesus agora não era mais o príncipe da sinagoga. Quem estava diante de Jesus era alguém que entendeu que precisa, que Jesus é tudo em todos. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É que tem gente que até vem à igreja, mas não se entrega totalmente. Tem gente que está nesse ambiente, mas que não se entrega totalmente. Existem reservas, existem algumas coisas que te impedem de se entregar totalmente. A gente prefere manter a nossa sabedoria, o nosso título, o nosso doutorado, e não há nada contra. Você conquistou, você conquista, está buscando, você chegou até aí, beleza. Nós conquistamos, nós vamos galgando, e não tem nada de errado nisso. Mas tem hora na nossa vida que a gente precisa assumir uma outra faceta, a faceta de dependente do Senhor. Eu vim aqui pregar para você nessa noite, não é algo novo, é algo que você já sabe, mas que você precisa viver. Eu vim aqui pregar para você nessa noite que Jesus, Ele tem poder para mudar a sua vida, que Jesus tem poder para mudar a sua história, que o Jesus que é tudo em todos, que causou escândalo na sua época, porque as pessoas não entenderam a sua mensagem, não entenderam a cultura do reino, que é uma cultura totalmente invertida, diferente dessa cultura mundana, que foi considerado como um inimigo. Eu vim aqui pregar para você nessa noite, que você precisa se entregar totalmente para Ele, que você precisa se entregar realmente para esse Jesus, que é poderoso. Irmão, Jesus é poderoso. Eu vim aqui pregar para você nessa noite, que você tem uma oportunidade de conhecer esse Deus poderoso. Ele se manifestou como um homem, vestiu uma pele de homem, de servo, como nós cantamos aqui. Tudo por amor. O Deus todo soberano, poderoso, que transforma vidas. Qual é a mensagem dessa noite, pastor? Corra para os braços de Jesus. O que levou Jairo até Jesus foi a dor. Mas a gente não precisa da dor para ir para Jesus. Você não precisa da dor como combustível para te levar até Jesus. Nós não precisamos da dor. O que levou Jairo até Jesus foi a dor. O que fez Jairo sair de um ponto para um outro ponto foi a dor. O que fez Jairo ir em busca daquele que transforma, que muda a vida, que nos cura, que nos limpa por dentro, foi a dor. Mas você não precisa disso. Você só precisa se entregar. Fala para o seu irmão assim: meu irmão, em nome de Jesus, se entrega em nome de Jesus. Eu te desafio nessa noite a se colocar diante desse Deus todo-poderoso, a se colocar diante desse Deus que muda vidas, como alguém que precisa de Jesus, como alguém que realmente precisa, como alguém que reconhece que Ele é tudo, como alguém que reconhece que fora dEle não há vida, como alguém que reconhece que sem Ele nada nós podemos fazer, como diz as Escrituras. Então nós não podemos deixar que nada nos atrapalhe no nosso relacionamento com Ele. Jairo vai até Jesus, e Jesus está ali, andando com Jairo. Mas chega um momento da história, a partir da entrega, que agora não é Jairo que está indo com Jesus, mas é Jesus que está indo com ele. Não, você não entendeu, vou repetir. Não é mais Jairo que está indo com Jesus. Agora
É Jesus que está levando Jairo. É Jesus que está levando Jairo. Porque existem 2 tempos na nossa vida. O tempo que a gente vem até Jesus. E Jesus anda do nosso lado. Ele nunca saiu do seu lado. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele sempre esteve na tua história. Ele sempre andou com você. Sempre, sempre. Desde pequenininho. Ele sempre andou com você. Ah, pastor, você fala isso porque você não viveu o que eu vivi. Onde estava Jesus quando eu fui abusado, quando eu fui abusada? Onde estava Jesus quando eu sofri uma frustração? Onde estava Jesus? Eu vim aqui declarar para você nessa noite que Jesus estava lá. Ele estava com você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Mas agora existe um outro tempo na vida de Jairo. É Jesus andando com Jairo. É Jesus puxando Jairo. É Jesus trazendo Jairo. É Jesus puxando Jairo. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Jesus, Ele quer realmente que eu e você sejamos levados, conduzidos por Ele. Aquele que tem todo o poder. Aquele que tem poder para mudar a nossa vida. Que mudou a história de Jairo, a vida de Jairo. Que num certo momento bambeou, as suas pernas bambeou, ficou com medo, porque é assim a nossa vida também. Existem momentos na nossa vida que a gente tem medo. Bem-vindo ao clube, você é o ser humano. Jairo teve medo. Jairo, ele ficou ali desesperançoso. Mas nesse momento em que Jesus está trazendo Jairo, onde as suas pernas bambearam, onde ele teve medo, nesse momento que Jesus está trazendo Jairo, ele libera uma palavra. No versículo de número 36 ele diz assim, ó: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus libera uma palavra e faz Jairo se movimentar. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa noite? Ele está liberando uma palavra para o seu coração, para que você volte a se movimentar, para que você volte a se movimentar, para que você volte a se movimentar. Até aquele momento, Jairo está indo com Jesus, mas agora é Jairo sendo trazido por Jesus, sendo direcionado por Jesus. O que significa, pastor Mário? E agora eu vou ser bem pentecostal para você entender. Jesus tomou a frente da batalha na vida de Jairo. Jesus entrou na frente daquela batalha. Agora não é mais Jairo, agora é Jesus. Agora não é mais Jairo, agora é Jesus. Agora não é mais você, agora é Jesus. Agora não é mais você, agora é Jesus. Agora não é mais você, agora é Jesus. Aleluia. Fala para o teu irmão que está do teu lado, em nome de Jesus. Fala para ele, começou a esquentar agora, em nome de Jesus. Fala para ele assim: Jesus tomou a dianteira agora. Fala para ele. Não, mas desse jeito você não vai animar ninguém. Fala para ele assim: Jesus tomou a dianteira agora. Ah, irmão, e quando Jesus toma a dianteira, quando Jesus toma a dianteira, não tem caos, não tem alvoroço, não tem caos, não tem alvoroço, não tem caos, não tem alvoroço. Ah, tudo bagunçado. Diga comigo, estava tudo bagunçado. Estava tudo um caos. Mas Jesus tomou a dianteira. Fala para o teu irmão assim: Jesus tomou a dianteira. Fala para assim: estava tudo bagunçado, estava tudo um caos, mas Jesus tomou a dianteira. O texto diz que Jesus olhou para o alvoroço. Diga: Jesus olhou para o alvoroço. Não, diga mais forte: Jesus olhou para o alvoroço e liberou uma palavra. Estava tudo alvoroçado, estava tudo bagunçado, estava um caos.
Mas Jesus olhou para o alvoroço. Fala para o seu irmão assim: Jesus nunca parou de te olhar. Fala para ele: Jesus nunca parou de te ver. O Jesus que é tudo em todos nunca parou de olhar para você. Ele está contemplando tudo que você está vivendo, tudo que você está passando. Ele olhou para o alvoroço e liberou uma palavra. Versículo de número 39, acompanhe comigo. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço? Aleluia. Por que todo esse alvoroço? Por que vocês estão agoniados? A criança não está morta, ela dorme. Todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai, Jesus na frente. Tomou o pai, a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde a criança estava. E foi dizendo: sai caos, sai caos, sai alvoroço, sai alvoroço, sai angústia, sai caos, sai caos, sai falta de paz. Ele é o príncipe da paz. Sai, 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 sai angústia, sai depressão. Eu sou o Todo-Poderoso. Sai, 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 sai caos, sai caos, sai caos, sai. Diga: o eu sou, o eu sou, chegou, chegou, chegou. E aonde ele chega, o caos tem que ir embora, o alvoroço tem que ir embora. Sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou aquele que ressuscita o que está morto. Curva a sua cabeça, curva a sua cabeça. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu sou aquele que renova as suas esperanças. Eu sou aquele que te dá força no meio da caminhada. Eu sou aquele que cura as tuas feridas. Eu sou aquele que restaura a sua família. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ele mandará abacaçu e andará mandasse. Eu sou, eu sou. Sinta a presença dele nesse lugar. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o Deus que estive com Moisés. Eu sou o Deus que estive com Abraão. Eu sou o Deus que estive com José. Eu sou o Deus que estive com o povo de Israel diante do mar. Eu sou o Deus que estive com Gideão. Eu sou o Deus que estive com Josué. Eu sou o Deus que estive com o meu povo. Eu sou o Deus que estive com Jeremias. Eu sou o Deus que estive com Ezequiel. Eu sou o Deus que estive com Daniel. Eu sou o Deus que estive com Zacarias. Eu sou o Deus que estive com Malaquias. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus que estive com Pedro. Eu sou o Deus que estive com Marcos. Eu sou o Deus que estive com Lucas. Eu sou o Deus que estive com Paulo. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus que estive com João. Eu sou o Deus que estive com o meu povo. Eu sou o Deus que estive com Maria. Eu sou o Deus que estive com os discípulos. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus todo poderoso. Eu sou o Deus todo poderoso. Ele é tudo. 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 Ele é tudo em todos. Ele é quem sacia a sua fome.
Uma vez ele disse para os seus discípulos: eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram do maná, mas quem comer do meu corpo nunca mais terá fome. Eu sou a água que mata a tua sede. Eu sou a água que mata a tua sede. Um dia Jesus, diante do poço, olhou para aquela mulher e disse: ah, mulher, se tu soubesse quem está lhe pedindo água, tu não ficaria dessa forma, tu iria me servir, porque quem bebe da água que eu der nunca mais terá sede. E tem mais uma coisa: rios, 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 rios de águas vivas fluirão. Aleluia. Esse é um momento da pregação, que vidas vão começar a ser renovadas agora em nome de Jesus, porque Deus falou isso comigo no meu quarto enquanto eu orava. Aleluia. Quem crê em mim, quem beber dessa água, rios, 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 rios de águas vivas, aleluia, começarão a fluir do seu interior. Mandaia subicandara mandasse. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluia. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Vamos, 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 vamos. Faça esse exercício, vamos. Faça esse exercício. Pessoas vão ser renovadas aqui hoje em nome de Jesus. Pessoas vão ser renovadas aqui hoje em nome de Jesus. Pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo aqui hoje em nome de Jesus. Faz tempo que você não fala línguas estranhas, mas aquele que é como um rio, é aquele que é como uma voz de muitas águas, está passando aqui nessa noite para renovar, para curar, para mandar embora a depressão, para mandar embora as crises de ansiedade. Esse Deus poderoso está aqui para te encher. Aleluia. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vocês precisam no meio da escuridão. Eu sou o bom pastor. Você tem um pastor. O bom pastor. O bom pastor que cuida de você. O bom pastor que, quando o pastor humano falha, ele nunca falha. O líder humano pode falhar, mas ele nunca, jamais vai falhar com você. Ele disse: eu sou o bom pastor. Eu me sacrifico por você. Eu te amo. Eu vim aqui te lembrar que Jesus te ama. Ele te ama. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso dar a vida pelas ovelhas, mas Ele pode. E Ele fez. É por isso que Ele é Jesus, tudo em todos. Ele se esvaziou de tudo, tomou a forma humana, passou por tudo que eu e você passa. E essas declarações aqui: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, é uma revelação. Revelam a divindade desse Deus. Revelam que Ele é poderoso, que Ele é o próprio Deus, que algumas pessoas não acreditavam naquela época. E aí teve que vir João e todos os outros discípulos, como Paulo, e como foi bem exposto aqui. E aí vem João e tenta desconstruir o ensino errado, o gnosticismo, e começa a dizer: Ele é o Verbo, Ele estava com Deus, Ele era Deus, por meio dEle todas as coisas foram criadas, e sem Ele nada nós podemos fazer.
Jesus não está apenas falando, Ele está afirmando a sua divindade. Ele está dizendo: eu sou aquele que se manifestou a Moisés, eu sou aquele que se manifestou aos profetas do passado, eu sou o que sou. Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. Eu sou o que sou. Pega na mão do seu irmão aí em nome de Jesus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Vamos, pega na mão do teu irmão em nome de Jesus. Ele entrou na guerra, Ele entrou na guerra. Vamos, vamos. Venha o que vier, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. Oh, 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 oh. A tempestade. Vamos, 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 vamos. Ore por alguém agora em nome de Jesus. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E quem está à frente é Jesus, o nosso general. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Vamos, 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 vamos. Espírito Santo, Espírito Santo, e a terra clama, oh, a terra chama, 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 e mais uma vez queremos ver. Vamos, 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 vamos. E a terra clama, oh, a terra chama, chama, e mais uma vez. Aleluia! Vem fazer o que nenhum homem fez. Vamos, 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 vamos. O descrito em Joel. Vem fazer o que nenhum homem fez. O descrito em Joel.
vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. O Jesus, tudo em todos, vem fazer. Vem fazer, Jesus. Declare mais uma vez: a terra clama e a terra clama. Oh, chama. E mais uma vez. Vamos, Lagoinha! Declare mais uma vez: a terra clama! A terra chama, chama. Seja ministrado, seja ministrado, seja ministrada, seja batizado com o Espírito Santo, fale em outras línguas, seja renovado, seja renovada, em nome de Jesus. Fogo, 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 fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito. Deus vai na frente, Deus vai na frente. Aleluia! Vamos cantar, vamos cantar, vamos adorar! Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Vamos! Trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. Erga as mãos, erga as mãos! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Mais uma vez, declare! E Deus vai na frente, abrindo o caminho, ordena os anjos, Ele abre as portas, Ele trabalha, Ele trabalha. De noite ou de dia, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. com muito louvor. E não há ferrolhos, nem porta Seja ministrado, seja ministrado. que se fechem diante da tua voz. Essa nem culpa que fica
A Ele a glória. Aleluia. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite. Essa conferência é para lembrar que a coisa mais importante é Jesus. A gente precisa se lembrar disso. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente se esquece disso. A gente se esquece de priorizar a Cristo. A gente se esquece de priorizar o nosso relacionamento com Ele. A gente se esquece de falar com Deus. Às vezes a gente se levanta com tanta pressa e a gente não para nem um minuto para falar com Deus o nosso dia. E essa conferência veio para lembrar você que fora dele não há vida. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Essa conferência veio para lembrar você disso. Se de tudo que eu falei você não se lembrar, pelo menos se lembre disso, que Jesus é tudo em todos e que Ele deve ser a prioridade das nossas vidas, que nós devemos nos entregar a Ele todos os dias, que nós, quando nos acordamos, devemos dar a Ele a primazia, o primeiro lugar, não só numa conferência, mas todos os dias da nossa vida. Eu quero orar por você que chegou aqui nessa noite, talvez longe de Jesus. Existe uma oportunidade para você renovar a sua aliança, para você se entregar a Ele. Pois não importa como você chegou aqui, o que importa é como você vai sair daqui. Talvez você nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus e hoje Deus te deu a oportunidade de você confessar publicamente que Ele é o Senhor da sua vida. Curva a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e ore comigo, porque essa vai ser a oração mais importante que você vai fazer na sua vida. Não existe oração mais importante para você fazer que não seja essa. Com as luzes apagadas, por favor, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Diga: eu aprendi nessa noite que Tu és tudo em todos. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Diga: eu me arrependo, eu preciso do Senhor. Diga: Jesus, eu me afastei, mas eu quero voltar. E eu quero voltar para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Pai, eu preciso de Ti. Me ajuda, me fortalece, em nome de Jesus. Amém. Ainda com os olhos fechados, com a sua cabeça baixa, com a mão no seu coração, eu vou contar até 3, e no 3, você que precisa de Jesus, que fez essa oração de entrega, você sabe que você precisa de Jesus, você vai levantar sua mão lá no alto, e eu vou orar por você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você entendeu que você não pode sair daqui sem Jesus. Você entendeu que Ele é tudo em todos e que você precisa dEle. Você vai jogar sua mão lá no alto e nós vamos orar por você, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Levanta sua mão bem alto. Isso. Você que levantou a sua mão, sai correndo e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Isso, com a mão levantada ainda, isso.
Você que levantou a mão, sai correndo, vem aqui no altar, vem aqui no altar. Isso. Os líderes, em nome de Jesus, ajude. Sai correndo, sai correndo. Isso, vem bem para perto do altar. Em nome de Jesus, isso. Vem correndo, porque hoje é noite de salvação. O Jesus que é tudo em todos está entrando na sua vida hoje. E a sua vida nunca mais será a mesma. Hoje é noite de mudança. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de restauração. Vem bem para perto aqui, vem bem para perto. Vem aqui no altar, vem, isso, vem. Tem mais gente chegando, vem mais para perto. Isso. Vem. O Pai está te chamando. O Pai te chama hoje. Ele quer assumir o controle da sua vida. Você sabe que do jeito que está não está legal. Você sabe que o seu relacionamento com Deus não está legal hoje. É noite de você renovar a sua aliança com Ele. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ele simplesmente quer assumir o controle da sua vida, mas para isso acontecer você precisa se entregar. Você precisa dar um passo. Esse é o passo mais importante da sua vida. Aqui são vidas que decidiram por Jesus. E nós queremos orar por essas vidas. Ainda dá tempo. Se você ainda deseja se reconciliar com Ele hoje, sai correndo e vem. Isso, filha, vem. Tem gente vindo ainda. Vem, o Pai está te chamando. Ele te chama hoje. O Jesus que é tudo em todos. O Todo-Poderoso, o Eu Sou. O El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso te chama hoje. Amém? Não posso me alongar mais. As horas já foram. Estenda as suas mãos para cá. Nós vamos orar por essas vidas. Em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja orasse. Em nome de Jesus. Pai, aqui estão essas vidas que te aceitam como o único e suficiente Salvador. Pai, nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Nós declaramos vida sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Pai, eles venham viver experiências extraordinárias com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles venham viver contigo, caminhar contigo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ser a cura que eles precisam, que o Senhor venha ser a libertação que eles precisam. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos cura, restauração, renovo. Em nome de Jesus, que a partir de hoje a vida deles nunca mais seja a mesma. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje está sendo declarado um novo tempo na vida de vocês. Por causa da decisão de vocês, está acontecendo uma festa lá no céu. E se tem festa lá no céu, tem que ter festa aqui na terra também. A Igreja Batista Lagoinha é uma igreja que ama os novos começos. É uma igreja que ama os novos começos. Nós amamos os novos começos. E a partir de hoje, vocês passam a se tornar parte da família de Cristo. Amém? Vocês não estão mais sozinhos. Por causa da decisão de vocês, está acontecendo uma festa lá no céu. E se tem festa lá no céu, tem que ter festa na terra também. Eu vou contar até 3. E no 3, vocês vão olhar para trás, porque vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha. Vamos! 1, 2, 3. Seja bem-vindo à sua nova família! Aplauda Jesus! Oh!
mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você, só faltava eu perceber. Aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia. Vem pra cá, Bruno e Thaís. Quantos foram abençoados nessa conferência? Nós queremos orar pelo Bruno e pela Thaís, representando toda a liderança do Lex. Eu queria chamar todo mundo, não sei se dá, mas alguns estão envolvidos, né? Estão envolvidos? Como é que está a equipe? Então a equipe vem para cá também, a equipe, todo mundo que ajudou, todo mundo que fez as coisas acontecer, mas vem rápido, ligeiro. Tem uns jovens que vêm se arrastando, né? Meu Deus do céu. Rápido, irmão. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo das nossas almas, ele não descansa, sim ou não? Eu não creio que há uma retaliação por a gente se posicionar e fazer algo para o Senhor. Eu creio que em todo tempo o inimigo ele tenta nos destruir, sim ou não? Essa é a função dele. Então nós queremos orar por esses jovens aqui. Eles poderiam estar fazendo tantas outras coisas, mas eles se dedicaram, oraram, buscaram durante 21 dias, gerando essa conferência aqui em oração. Tudo que você viu acontecendo aqui é fruto de oração, de busca. Jovens compromissados, buscando a Cristo, buscando o Senhor. E eu quero profetizar em nome de Jesus que daqui sairão pastores, evangelistas em nome de Jesus. Existe um dado, e esse dado vai cair por terra em nome de Jesus, que vai existir uma lacuna, porque os jovens, eles não querem mais se dedicar ao ministério. Os jovens não querem mais se dedicar ao ministério pastoral. E dizem por aí que quando determinada geração passar, vai faltar pastores, mestres, evangelistas. Vai faltar. Mas eu declaro nessa noite aqui em nome de Jesus que não vai faltar. Deus está levantando pessoas, jovens, cheios do fogo, da graça, da unção, do poder, com autoridade, ousadia, para pregar a palavra nos quatro cantos dessa terra, para declarar que Jesus é tudo em todos, em nome de Jesus. Jovens cheios do Espírito Santo, pegando fogo, queimando por Jesus. O inimigo não vai parar. Esse dado não vai se concluir, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui estão futuros pastores, futuros líderes, evangelistas, que vão se mover, Senhor, nos ministérios, nos 5 ministérios, Pai, mestres, apóstolos. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida deles que não há encantamento, não há obra maligna, não há obra do mal, não há força infernal. Ó Deus, que os teus planos, os teus sonhos, os teus propósitos, onde se cumprir sobre a vida deles em nome de Jesus. Vem com o teu fogo, ó Deus, vem com o teu fogo e da planta do pé ao alto da cabeça, toma a vida deles nessa noite em nome de Jesus. Vem com poder, autoridade,
graça, ousadia do teu Espírito Santo. Renovo, se alguém triste, desanimado, nós declaramos, ó Deus, o fortalecimento, o avivamento, em nome de Jesus. E nós declaramos que eles vão romper, que eles vão ainda mais longe, que eles vão ainda mais longe, em nome de Jesus, que eles vão ainda mais longe do que nós, em nome de Jesus. Eles vão ganhar muitas vidas para o Senhor, eles vão tocar em muitos jovens, eles vão tocar em muitas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o teu reino vai ser propagado, o teu reino vai ser conhecido, o teu reino vai ser proclamado, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Abençoe os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você aplaudisse Jesus por essas vidas. Não, se é para Jesus pode ser mais forte, se é para Jesus pode ser mais forte, aleluia. Pai, nós te glorificamos essa noite. Muito obrigado, Jesus, por essa conferência. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Assuma o controle, assuma o controle. Nós damos o controle da nossa vida ao Senhor. Leva-nos em paz, em segurança, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Vá para casa com a bênção de Deus, em nome de Jesus.